Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é apresentar, em linhas gerais, o pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um pensador conhecido por ter, de algum modo, convertido a reflexão de Aristóteles ao pensamento cristão. Na verdade, o primeiro filósofo que cristianizou o pensamento de Aristóteles foi o Alberto Magnus. Albertus Magnus foi, enfim, inclusive um dos seus grandes pupilos é o Tomás de Aquino, foi responsável por uma transição bastante importante na recepção do pensamento aristotélico na Europa, porque, inclusive, por bastante tempo ali, no início do século XII para século XIII, Aristóteles, inclusive, era proibido pela igreja de ser lido, porque a sua, sobretudo, filosofia natural poderia contradizer algumas verdades de fé e, portanto, ele era, enfim, subjugado e proibido mesmo, de ser acessado e lido. O Albertus Magnus foi o primeiro a querer reinterpretar determinadas reflexões aristotélicas que ele tinha acesso, sobretudo as que foram traduzidas para o latim, séculos antes. E aí Tomás de Aquino faz mais uma vez essa imersão na filosofia aristotélica, inclusive levando a um outro nível essa reflexão. Vale lembrar que se a gente tem um período anterior, bem anterior a esse inclusive, em que Agostinho de Hipona é o grande nome, um período chamado patrística, agora, quando a gente pensa em Tomás de Aquino, meados do século XIII, a gente já tem um outro período histórico, medieval, naturalmente, chamado de escolástica. Então, se a patrística é considerada como uma espécie de uma época em que se instalaram os primeiros padres da igreja, aqueles que ajudaram a refletir filosoficamente sobre a teologia cristã, na escolástica, a gente já tem um período de amadurecimento e, sobretudo, de uma reapropriação da razão e da própria filosofia, numa espécie de resgate daquilo que a Idade Média acabou relegando a essas duas instâncias, do pensamento filosófico e do próprio pensamento racional. Então, se a gente tem uma tradição durante a medievalidade, uma espécie de depreciação da racionalidade, da ciência, a partir da escolástica, gradativamente, a gente passa a ter uma reconciliação com essas formas de pensamento. Então, por exemplo, para Tomás de Aquino, a razão, ela não, em momento algum, é oposta ou se contradiz à fé. Na verdade, a razão, ela seria um instrumento muito importante para ajudar a esclarecer os elementos de fé e entender a verdade revelada. Claro, aqui ainda a gente tem uma relação hierárquica, porque essa racionalidade vai ser correta e, sobretudo, bem organizada, na medida em que ela corrobora as verdades de fé. Então, naturalmente, se a gente pensa que uma reflexão racional que nega algum aspecto religioso, alguma verdade de fé, provavelmente, na perspectiva medieval escolástica, quem está errado, evidentemente, na verdade, é essa racionalidade. A fé é sempre uma verdade e uma verdade, sobretudo, indiscutível. Mas, enfim, o grande mérito de Tomás de Aquino é fazer parte desse movimento de um resgate da reflexão filosófica, da racionalidade, e, diante desse resgate, desse processo, ele toma uma postura, como era de se esperar por, de algum modo, se apropriar do pensamento aristotélico, de acreditar que a verdade é possível a partir dos sentidos. A reflexão aquiniana, ela parte do seguinte pressuposto: o corpo é matéria, o corpo é absolutamente algo que faz parte desse âmbito sensível, logo, essa condição material aquela que vai dar subsídio para um conhecimento depois, por exemplo, de nível abstrato, então intelectivo. Então, basicamente, o que o Tomás de Aquino vai dizer, ou como canonizado pela Igreja Católica, naturalmente, então São Tomás de Aquino vai dizer, é que a base do conhecimento são os sentidos que nos permitem compreender e captar a realidade. Na verdade, esses sentidos e esse processo de captação da realidade, ele se desdobraria numa espécie de
um conjunto de operações. São, na verdade, 5 operações que fazem com que a gente tenha essa intelecção se apropriando, na verdade, né, se valendo de um recurso anterior, que é o sensitivo, que são os nossos sentidos, para daí sim, a partir desses recursos, poder trabalhar e desenvolver esse conhecimento, né, de ordem abstrata, enfim, intelectiva. Então, vejamos essas operações. A primeira operação, ela diz sobre o chamado sentido próprio, e basicamente ela trata sobre os sentidos que particulares seriam afetados pelos objetos que lhes são próprios. Então, a visão pela cor, a audição pelo som. Percebam aqui que o objetivo de Tomás de Aquino é organizar o modo, né, pensar esquematicamente como a mente efetivamente se apropria da realidade, né? Então, esse primeiro, chamado de sentido próprio, é uma composição aqui de organização de como isso acontece efetivamente. O chamado sentido comum vai dizer que as impressões seriam percebidas em uma unidade, assim como as sensações que as acompanham. Então, a gente percebe não as coisas separadamente, mas de uma única forma, e claro que por um exercício mental posterior a esse objeto apreendido pela mente, é que a gente teria a capacidade de fragmentar aquilo que a gente aprendeu e abstrair um por um desses elementos. Também há a chamada imagem ou fantasia, que são imagens das coisas sensíveis, que seriam conservadas dentro de nossa memória. Então, como uma espécie de memória passiva. Então, essa ideia da imagem seria uma espécie de reprodução interna daquilo que a gente viu externamente. Então, a ideia é que a nossa imaginação e a nossa memória, na verdade, trabalha com conteúdos que são externos e que foram reproduzidos internamente, por isso essa ideia da imagem como uma espécie de reflexo interno de um mundo externo, né, que uma vez aprendido e memorizado, faz com que a gente tenha esse recurso agora para pensar, né? Depois, memória ou reminiscência. Então, basicamente, essa ideia diz respeito às imagens que poderiam ser evocadas deliberadamente, como uma espécie de memória ativa. Então, uma vez que a gente tenha esses conteúdos, então a gente pode relembrar e também, inclusive, criar, né, novas possibilidades no sentido de um embaralhamento do conjunto de informações que anteriormente aprendemos. E, por fim, a chamada razão particular. Essa razão particular diz respeito a objetos e situações particulares que seriam imediatamente percebidos como benéficos ou nocivos para a gente mesmo. Então, tem a ver aqui com uma percepção imediata, a partir de uma sensação, né, de uma razão particular, de discernir exatamente os efeitos daquilo que aquele objeto pode nos causar. Em última instância, se o conhecimento parte do âmbito sensível para depois alcançar o seu patamar inteligível, a gente chegaria inclusive na percepção da realidade, do mundo e das coisas na própria ideia de Deus. Então, na Suma Teológica, uma das obras de Tomás de Aquino, ele quis provar a existência de Deus, mostrando que é possível, a partir da nossa cognição, exatamente percebendo determinados sinais que nos seriam evidentes por meio das nossas sensações, da nossa apreensão da realidade. E para isso, basicamente, ele passou a definir Deus a partir de algumas características, algumas chamadas qualidades divinas. Vejamos. A primeira delas, Deus é simples, basicamente porque enquanto as composições das partes que instituem basicamente, né, a nossa própria existência, por exemplo, como corpo, alma, matéria e forma, expressões bastante aristotélicas, não se valem, não são válidas para Deus, né? Deus é simples no sentido de que ele é absoluto e ele se bastaria. Deus é perfeito, afinal não lhe falta nada, então a perfeição aqui seria uma condição única e exclusivamente de Deus. Deus é infinito, essa ideia da infinitude divina, né? Diz que Deus não finito no sentido que os seres humanos são criados e tem essa criação e essa condição física, intelectual, emocional, né, limitada. Essa infinitude deve ser diferenciada exatamente dessa simples infinidade de tamanho ou número, no sentido de Deus ser absoluto, né, e perfeito em todas as suas condições. Então, essa infinitude não é só uma condição numérica ou de tamanho, mas de méritos e de qualidade. Deus é imutável, afinal,
ele tem uma essência e essa essência não é passível de mudança, e Deus é uno no sentido de uma condição diversificada em si própria, né? Ou seja, a identidade é idêntica à sua existência, né? Então, é essa ideia da trindade que se manifesta, na verdade, uma única divindade, né? Um único Deus. Essa reflexão de Tomás de Aquino, ela é uma reflexão que se vale de argumentos lógicos. Vale lembrar mais uma vez que aqui há total influência do pensamento aristotélico, e essa lógica ela está no sentido de subsidiar uma compreensão de um ser que não está suscetível, sejam a contradições ou a condições que fogem a uma reflexão que de algum modo sejam compatíveis a um ser que seria absoluto, pleno e imutável como Deus, na crença medieval escolástica cristã, o é. E a observação dos elementos sensíveis que nos levariam a entender e conhecer efetivamente esse Deus que se revelaria a partir dos nossos sentidos, se dá a partir das chamadas 5 vias. Então, vejamos. A primeira via, né, é chamada de primeiro motor imóvel. Ela pressupõe a existência do movimento do universo, e se todo movimento, e se todo o universo está em movimento, a gente precisa pressupor que ele deva ter vindo de algum lugar, né? Que ele tenha uma origem. E essa origem pressupõe uma espécie de um primeiro agente, um primeiro motor, que tem que ser imóvel, senão ele pressuporia alguém que também tivesse colocado em movimento, que efetivamente gerou o movimento de todas as coisas. E aí, por isso, a primeira via, a chamada do motor, né, do primeiro motor imóvel, ela está diretamente relacionada aqui a essa consideração de um movimento que, logicamente, precisa de algo que seja, né, suficiente para começar, né, a movimentação de todos os outros corpos. A segunda causa é chamada causa eficiente. Basicamente, ela diz respeito aos efeitos que esse motor imóvel acarreta. Por exemplo, a percepção da ordenação das coisas em causas e efeito permite averiguar que não há efeito sem causa. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. É uma espécie de uma via que se desdobra da primeira, mostrando que se toda a natureza ela é baseada por uma condição de causa e efeito, então aqui a gente tem que, se as coisas acontecem a partir de um princípio de causalidade, deve ter havido o início que gerou o primeiro efeito. E esse primeiro sujeito responsável pela causa inicial seria, mais uma vez, uma via que prova a existência necessária de um Deus para que as coisas possam ser efetivamente como elas são, tal qual a gente as percebe. Depois, ser necessário e os seres possíveis, então é chamado ser necessário, né? Vai comparar os seres que podem ser e não ser. A possibilidade desses seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser e ainda vem a não ser novamente. Então, o que basicamente o autor quer dizer? Que se o ser está suscetível às suas mudanças, porque somos criados, a gente pressupõe um ser que não foi criado, mas que é justamente o que é o criador, que é anterior a qualquer outro ser e que, inclusive, foi o responsável pela criação dos outros. Então, se nós temos uma existência de um ser que depois se torna, por exemplo, com a morte, um não ser, há necessidade de um ser primeiro que é sempre ser em si, porque depois ele acabaria sendo, de algum modo, responsável pela geração dos outros seres. A quarta via seria chamada de graus de perfeição, que vai dizer que, em comparação constatada a partir de um máximo, né, que na verdade contém o verdadeiro, e aí esse máximo de uma verdade seria porque, se a gente consegue conceber abstratamente que a gente tem níveis de perfeição, a gente pode chegar a uma consideração de que há, então, gradativamente, uma condição dessa perfeição chegar no seu grau máximo. E se a gente tem essa ideia de perfeição no seu grau máximo, ela é oriunda de um ser que efetivamente o é e que nos inspira, inclusive, a entender de onde vem, por exemplo, uma ideia como essa na sua plenitude. E, por fim, o chamado governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem.
e da finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia uma espécie de intenção da existência de cada ser. Então, esse governo supremo seria uma espécie de uma prova, uma via que mostra a existência de Deus, porque mostra que as coisas estão na natureza, em perfeito funcionamento, conectando-se, né, uma forma de vida às outras, e para isso pressupõe que deve haver um sujeito, um ser efetivo e supremo que coordena e de algum modo orquestra todas essas coisas.